Pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso encontro mensal aqui de parceiros da Unity, tá? Eu peço que todos mantenham os microfones fechados, eu não consigo mutar o pessoal aí, tá, Maria? Tem que ficar meio de olho. E quando forem falar, depois vocês aí abram o microfone, só para não ter a moto passando, fazendo randandandã, o cachorro latindo, o filho gritando, só para a gente manter aí o foco, né? E não é nem por vocês, é mais por mim mesmo, que eu tenho um pouquinho de um TDAH, eu acho, e eu me disperso muito fácil, tá? Então, para quem é a primeira vez no encontro, seja bem-vindo, tá? Esses encontros eles acontecem mais ou menos uma vez por mês, tá? No mês que vem nós já temos um tema e um convidado especial aí, que é o Thiago Machado. Nós vamos falar sobre higiene ocupacional. Então, ao longo aí do mês de janeiro, eu não sou especialista em higiene ocupacional, tá, pessoal? Já antecipando para vocês, isso quem me acompanha já sabe. Então, nós fazemos o máximo aqui para dizer como que a gente entende as situações, a gente vai atrás da informação para dar o melhor suporte para vocês. Mas o Thiago Machado, sim, ele é especialista em HO. Então, as dúvidas mais específicas sobre um químico, sobre um enquadramento, sobre uma avaliação, sobre estratégia de amostragem, sobre algum composto específico, vão anotando ao longo do mês aí, e nós vamos ter um especialista conosco aí no encontro do início do mês que vem, início de fevereiro, beleza? E lembrando a todos também, mais uma vez, sei que muitos já estão confirmados, tá? Que dia 27 e 28 do mês que vem nós vamos ao encontro presencial dos parceiros da Unity. Então, quem ainda não estava sabendo, sei lá, por algum motivo, estava em Nárnia, não olhou o grupo lá, então nós temos um encontro ao vivo, ao vivo. Nós temos um encontro presencial, tá? Dia 27 e 28 de fevereiro. Vocês vão conhecer pessoalmente o Celso, que acabou de entrar ali na sala também, né, Celso? Bom dia. Que é o pai da criança aqui do sistema, que é um dos eixos importantíssimos, fundamentais de todo o pacote da Unity, né? Vão conhecer a Maria pessoalmente, que é uma simpatia em pessoa, o Celso já nem tanto, mas vocês vão conhecer toda a galera que dá esse suporte para vocês, criar essa proximidade conosco, trocar muita ideia, e vai ter muito tema bacana aí para a gente discutir, fazer atividades práticas. Vocês vão se apresentar entre vocês vocês vão botar a mão na massa, tá? Não pense que vocês vêm aqui só para passear. Então, vocês vão ter um momento bem bacana de network e também a gente vai ter lazer. A gente vai sair para comer, fazer um happy hour, trocar ideia, estreitar relacionamentos. Isso também é importante para quem é do mundo dos negócios. Beleza? Então, é isso. Sem mais delongas. Qual que é o nosso objetivo, então, começando efetivamente aqui o nosso encontro de hoje, tá? Nós vamos apresentar o nosso modelo de negócios que nós desenvolvemos ao longo de 19 anos e viemos perpetuando ele ao longo de 19 anos aqui na nossa região, que foi um dos pilares que nos levou a criar a Unity. Porque nós temos esse modelo de negócio estruturado e nós já testamos e validamos ele no nosso mercado, tanto é que a gente está há quase 20 anos aí com as empresas em pé. Nós passamos por recessão econômica lá de 2015, 16, quem lembra, né? Que a gente passou por uma crise bem, eu ia falar um palavrão agora, mas bem ferrada, vamos dizer assim, lá em 15, 16. Nós passamos pela pandemia, nós passamos agora por todas as cheias que pararam nosso estado praticamente, e o nosso negócio continuou de pé, continuou saudável, continuou sem grandes perdas. Sabe aquela história que quando a gente aperta um pouco a grana, a gente corta os gastos para conseguir pagar as contas? Vocês já falaram isso? Já ouviram dos pais, dos avós? Ó, vamos reduzir os gastos aqui para a gente conseguir pagar as contas. Já ouviram isso? Nós descobrimos ao longo do tempo que a nossa modelagem de negócio é uma das contas das empresas. Então, as empresas elas podem até cortar outros gastos, mas o básico, o arroz com feijão, ela precisa manter. E o arroz com feijão para uma empresa é fazer admissão, fazer demissão, agora fazer os envios do E-Social, é ter suporte quando tem ação judicial para não ter tanta perda. Entende? Então, tudo isso, nesse pacote que a gente modelou esse negócio, faz com que nós sejamos uma das contas essenciais para a empresa. Da mesma forma que o contador, há muito mais tempo que nós, se tornou essencial, porque é esse elo entre o privado e o público e a legislação, nós modelamos um negócio que nós também nos tornamos importante, que a gente tem uma aderência muito grande com o nosso cliente. E esse modelo de negócio é o que a gente repassa e coloca à disposição de vocês. Jonathan, mas eu estou muito no início e eu ainda dependo muito de vender treinamentos. Ok, não tem problema nenhum. Lá no início eu tinha loja de EPIs e vendia treinamentos.
Foi o meu primeiro negócio. E comecei com algumas consultorias indo em obra, fazendo inspeção, e tá tudo bem, pessoal, não tem nada de errado. Agora, o errado é vocês pensarem que vocês vão conseguir sobreviver dessa forma a médio e longo prazo. Não vai. Quem vendia só treinamentos presenciais? O que aconteceu na pandemia? Ficou 2 anos com zero faturamento. Muita empresa de treinamento quebrou, foi liquidado, o dono ficou endividado até as guampas. Porque não tinha como fazer treinamento, era pandemia. Você não tinha um contrato de recorrência com o seu cliente. Aqui, no máximo, eu isentei o cliente alguns meses. Pô, John, estou sem faturamento, não vou ter como te pagar. Eu disse, não, cara, vamos dar um stop aqui no contrato, assim que as coisas normalizarem, aí tu volta a faturar, tu volta a trabalhar, tu volta a me pagar. Entende? Um que outro, os outros que continuaram trabalhando com alguma restrição, continuaram nos pagando. Percebem? Então, assim, é errado eu correr atrás de assistência técnica de perícias, de vender PPR, de fazer treinamento de CIPA, de trabalho em altura, de fazer mentoria. Não, não é errado. Não é errado. Só que, num primeiro momento, isso traz um dinheiro um pouco mais rápido para o caixa, e é importante, mas vocês não podem tirar o olho da vaca leiteira jamais. O que é a vaca leiteira, pessoal? É aquilo que se, por exemplo, me acontece qualquer coisa, hoje eu não consigo dar os meus cursos, eu não consigo fazer assistência técnica de perícia, eu não consigo dar treinamento, eu não consigo fazer consultoria para empresas, eu não consigo fazer minhas outras rendas aqui que eu tenho pela DT, por exemplo, não tem problema, porque os contratos de recorrência na EMED, eles continuam rodando. E eu sei que eu tenho um ganho previsível. Eu sei que eu já tenho um rendimento X ali todo mês. É a minha vaca leiteira. E aí eu posso, depois que eu tenho essa vaca leiteira bem gordinha, aí eu posso começar a trabalhar em outras entradas. Percebem? Pô, eu tenho mentorias. Agora, meio-dia, tem um grupo aí de 11 empresários, que nós temos o grupo Elite SST. Quem é que é do Elite? Tem alguém aí do Elite, não tem? O Júnior? Né, Júnior? Não tá, não? Ou confundi? Não sei. Beleza, Sim, do então Elite. ali o Júnior, né? Meu faixa preta Isso. favorito. Então, nós temos encontros que a gente fala num nível mais de empresário para empresário, eu trago alguns temas, eu faço a curadoria, eu faço a proposição ali dos temas, eu trago a minha visão e todo mundo interage, e é bacana. E eu estou cobrando por isso, né? É um trabalho à parte, que vai acabar agora, daqui mais 9 encontros, termina. É por tempo determinado, cobrei um valor X, tive uma renda extra, mas a minha vaca leiteira continua funcionando, que é a EMED, que é a Unity. Entende? Eu estar aqui atendendo vocês agora, nesse momento, aqui nas reuniões mensais, eu estou fomentando a minha vaca leiteira. O que é a vaca leiteira no marketing? É aquilo que te dá recorrência, vocês pagam mensalidade para a Unity. E esse modelo de recorrência é o que a gente incentiva que vocês tenham. Então, repito, não é errado vocês venderem serviços pontuais. Ah, eu vendo documento, eu vendo treinamento. Só que esse looping infinito de todo mês começar o mês sem saber quanto tu vai vender, quanto tu vai renovar, quantos treinamentos tu vai fechar, isso não é nem saudável mentalmente, pessoal. Mentalmente isso não é saudável a longo prazo, tá? Então, pensem nisso. Beleza? E eu meio que estruturei aqui do início ao fim qual é o nosso modelo de negócio. Eu vou apresentar para vocês, vou mostrar algumas coisas aqui, vou explicando como que a gente estrutura o nosso raciocínio de negócio. E eu peço que vocês vão anotando as perguntas e ao final a gente destina um tempo para elas. Só para não perder a linha de raciocínio e conseguir do início ao fim, porque talvez vocês vão fazer a pergunta e a resposta ia estar logo na frente. Pode ser assim? Combinado? Então, beleza. Então, vão anotando aí, tá? Ah, onde é que está o meu trem aqui? Confirma? Vendo? Sim, aham. Beleza. Primeira provocação, tá, pessoal? Antes de começar, será que a gente está num bom momento para empreender na SST? Nós estamos no melhor momento de todos, tá? A informação está na mão do trabalhador no PPP eletrônico. Nós temos a demanda do e-social, que é recorrência, que a empresa, se não enviar, vai levar multa. Ainda não está multando, mas logo, logo vai multar. Até o dia 15 do mês seguinte, tem que enviar as informações do mês anterior. Se não enviar, vai começar a virar uma bagunça sem tamanho. Vai ter PPP eletrônico furado, não vai ter ASO, não vai ter ASO informado, não vai ter admissão.
vai dar merda, tá? Então, o e-social é um trabalho de recorrência que reforça a importância de nós termos uma manutenção mensal para o cliente. Eu vou lá e vendo o documento para o cliente. Quem é que faz o envio do e-social para ele? Ah, a contabilidade vai fazer bem feito? Vai fazer a contento? Não sei. Vai enviar o quê para o social? E outra, eu vendi um PCMSO para o cliente. Quem é que vai controlar se o ASO está seguindo o PCMSO? Vai trancar no terceiro, vai cair em fiscalização, quem é que vai controlar vencimento? E outra, quem é que vai controlar os resultados e lançar num software que faça o relatório analítico todo ano? Vocês não lançam todos os resultados dos AS no software? No final do ano, vocês conseguem gerar o relatório analítico. Quem é que vai fazer isso? Ou seja, vocês percebem que é muito furado só vender pontual? Eu sempre vou deixar o meu cliente com uma insegurança jurídica muito grande. E nas minhas reuniões de venda, eu explico tudo isso para mostrar o quanto é importante o meu trabalho. Eu vou ancorando valor em todas essas responsabilidades da empresa e mostrando que ela pode ter perdas futuras, seja por ação judicial, seja por acidente, por doença, que não vai conseguir contestar, seja por fiscalização. E aí a gente vai justificando como é importante eles terem essa assessoria de fato todo mês, né? Então o e-social veio muito para nos ajudar nessa parte de empreendedorismo, foi um dos grandes marcos aí da segurança do trabalho. A Receita Federal já anunciou o início da malha fiscal digital. Quem me acompanha aí na rede social já viu eu falando sobre isso. É psicossocial que está efervescente. Deu um pico ano passado, e o bom brasileiro, né? Prorrogou um ano. Ah, esquece isso então até o ano que vem. Agora, pessoal, fevereiro, março vai começar de novo. E vocês têm um grande argumento comercial para dizer assim, ó, eu tenho um sistema que já tem embarcado avaliações psicossociais, não é um bicho de sete cabeças, não é esse custo elevado que os psicólogos estão oferecendo serviço aí de 20, 30 mil para empresa de 20 funcionários. Está embutido já no valor que eu te cobro mensal, já esquece psicossocial. Eu vou fazer a avaliação, vou deixar os documentos todos com os registros, se tiver alguma ação ali que a gente precisa implementar, vou te dar toda a orientação. Mais uma oportunidade. Toxicológico de motorista, o domicílio eletrônico trabalhista, que vai dar mais fluidez na fiscalização, mais 800 e tantos fiscais na praça, sangue no olho aí para multar as empresas. Tudo isso torna um mercado favorável para a SST. Ah, é complicado para as empresas e blá, blá, blá. Beleza. Quando a gente olha para um cenário de mercado mais global, a gente entende que o Estado ele sufoca o empresário. Isso é ruim. E aqui nós estamos entre empresários. Eu sinto isso também. Pô, imposto de renda sobre lucro e dividendo, vá tomar banho. Aí tu tem que sentar com o contador, traçar estratégia, não sei o quê, bota a esposa como sócio. Então, a gente tem que sobreviver no mercado. Então, é complicadíssimo ser empresário no Brasil, eu sei. Agora, quando a gente olha para o nosso negócio, bom, eu não tenho como mudar a política e como mudar as leis. E eu trabalho com uma das soluções que uma empresa agora, para sobreviver, precisa mais do que nunca. Eu tenho que olhar para todos esses problemas como oportunidades, pô. Se a empresa não tem problema nenhum, não tem medo de nada, ela tem certeza que nada vai acontecer para ela, ela vai nos contratar para quê? Se ela sabe que não vai ter ação judicial, não vai ter fiscalização, não vai ocorrer acidente, se ela tiver essa certeza, ela vai nos contratar para quê? Eu vejo muito profissional sofrendo pela empresa. É, mas está mais fácil fechar a empresa, não sei o que. Fecha, pô. Se tem três empresas, fechar uma, os clientes daquela uma vão ficar para as outras duas. E as outras duas vão se adaptar ao mercado e vão absorver a demanda, vão ganhar mais dinheiro. Não é o que Darwin nos ensinou? Que o que prospera, o que evolui, não é o mais forte nem o mais inteligente, é o que melhor se adapta. Nós temos que ter isso em mente. Beleza? Então, é isso. Só fazendo essa introdução para vocês enxergar problemas como oportunidades, tá? Características do empreendedor, caso vocês não tenham, desenvolvam, tá? Inconformado com pouco. Hoje, Mário, se tu ganhar R$ 1.500 o resto da vida, para ti tá bom? Não. 1.500 não pode mais, né? 1.600 e pouquinho agora, né? 1.600 e pouco. É. Tem que ser inconformado. Agora eu tô ganhando 5. Tá ruim. Agora eu tenho duas pessoas para me ajudar. Tá ruim, eu quero ter 10. Agora eu tenho 100 clientes. Tá ruim, eu tenho que ter 200. O empreendedor, ele é um eterno inconformado. Quando ele chega na zona de conforto, aquele conforto incomoda ele. Né, Júnior? É tipo jiu-jitsu, né?
É tu achar o conforto no desconforto e aceitar o desafio. Aprendizado constante, pessoal. Eu ouvi um cara dando uma palestra que ele foi mentor de vários milionários e alguns bilionários. Um cara bem influente aí. E perguntaram qual é a característica incomum, em comum, não é incomum, né? Em comum, igual, homogênea, de todos os caras que ganharam muito dinheiro. Eles são viciados em aprender. Tá, beleza, eu já sei isso aqui tudo, eu já domino isso aqui. O que que eu quero aprender que eu ainda não sei? Os caras são viciados em aprender coisas novas. Que a gente vê também muito perfil assim, não, eu sou foda em trabalho em altura, eu sou foda em combate a incêndio, em resgate, e agora eu vou ficar nessa minha bolha, por quê? Porque eu fico confortável, eu fico seguro, eu não me exponho a novos desafios. Se eu for ali do lado, ali, aqui eu sou foda, aqui eu sou o cara, que todo mundo vem aqui e eu dou aula. Tá, mas se eu for ali do lado topar um desafio novo, ali eu não vou saber nada. Eu sou faixa branca. Eu vou ter que começar do zero, aprender os primeiros movimentos ali. Observar quem sabe mais. E tem gente que tem medo disso, pessoal. O empreendedor nato, e ninguém nasce empreendedor, tá? A gente desenvolve essa mentalidade. É o cara que enfrenta o desafio. É o cara que enfrenta o desafio. Eu fui contratado para ir lá no Rio de Janeiro em novembro agora do ano passado, dar um curso lá para a galera da Queiroz Galvão lá, e esse ano já me chamaram o ano retrasado. Aí me chamaram ano passado de novo, porque gostaram da parada. Só que o primeiro ano eu fui falar de FAP, de aposentadoria especial, ou seja, na minha zona de conforto. Dei aula, dei show, ó, beleza, todo mundo vai, a palminha no final. E esse ano eles pediram, Jonathan, a gente quer alguma coisa mais aprofundada sobre investigação de acidente. E eu, putz, não é uma coisa que eu falo no meu dia a dia. Deu uma insegurança, saí da minha zona de conforto? Saí. Mas o que que eu fiz? Aí sim que eu fui estudar investigação de acidente, metodologias, pá, pedi umas investigações deles, analisei, recortei, peguei, imaginei o que que eu ia falar e foi show de bola. Venci o desafio. Essa é a mentalidade de empreendedor. Ser resiliente e persistente, tá? A maioria das vezes vai dar errado. A maioria das vezes vai dar errado. E nós temos que já saber isso desde o início, para não sofrer. Se eu pegar o telefone e fizer 50 ligações para agendar visita, eu vou conseguir 50 visitas? Ou 40 ou 30? Não. 50 ligações, a média, vocês vão conseguir uma, duas visitas. E ó, levanta as mãos para o céu. É isso aí. É o trabalho do SDR, né? O cara que qualifica o lead, não é Richard. É o cara que busca o lead qualificado, entende ali a necessidade para tentar mostrar que tem algo interessante que resolva o problema para abrir a porta para o vendedor. Só que nós que temos empresa pequena, às vezes, nós somos o SDR, que é a pessoa que faz essa prospecção, e nós somos o vendedor depois. Então, vocês vão ouvir não muitas vezes, tá? Entender o valor das relações, pessoal. Esse tipo de momento que eu vou ter agora meio-dia com o pessoal ali, que o Júnior participa, e congressos, e palestras, e eventos, e festa de final de ano de firma, e não sei o quê, e o futebol lá da empresa com os gestores. O que mais vale é a conexão com as pessoas. Eu tenho certeza. Talvez o Júnior até vai. Vicente, né? Aqui formalmente ele gosta de se chamar de Vicente. Mas quem é mais íntimo é Júnior AU, é o apelido dele. E eu tenho certeza que ele vai dizer que não, que teve vários insights interessantes, que ele tirou várias ideias, que teve alguns conceitos técnicos que ele absorveu novos, que ele incorporou no negócio dele. Eu sei que ele vai falar isso. E não é mentira. A gente trabalha coisas técnicas lá. Mas não é mentira também que uma das coisas que mais agrega valor nesse tipo de grupo é a conexão com as pessoas. Ele vai vir aqui treinar jiu-jitsu, comer churrasco na minha casa, mês que vem. Se ele Isso precisar qualquer aí. coisa na área tributária, na área jurídica, nós temos agora um parceiraço, que é um advogado que está lá no nosso grupo, que inclusive estou convidando para vir no encontro da Unity. Ele não é parceiro Unity, mas ele vai vir aqui falar da parte jurídica, tributária, recuperação de créditos, do ponto de vista do jurídico, como que faz, quais são as possibilidades, para vocês terem conexão com ele. Frederico, percebem? Isso tem alto valor agregado, pessoal. Isso tem alto valor agregado. Então, entendam os valores das relações. E por último, e não menos importante, coragem, né?
Quem ficar com medinho de sair da zona de conforto não vai prosperar. Infelizmente, ser empresário no Brasil é assumir riscos, é correr riscos. Beleza? Tu ia comentar alguma coisa, Júnior? Fica à vontade. Não, não, é isso mesmo. Na verdade, todos esses congressos e palestras e encontros, a gente tem muito conhecimento técnico, mas as conversas ali, né, o network, na verdade, o que você consegue captar, né, ali tinha muita gente de várias regiões diferentes, né, que tem modelos de negócio diferentes. Então, o que você vai pegando de cada um, cara, cheguei aqui e implantei muita coisa. Até o pessoal aqui da equipe falou, cara, mas você trouxe muita novidade lá. Porque você vai pegando de um jeito que um faz, talvez é melhor do que o seu, e você aprende, traz, e aí a vida anda mais fácil, né? É isso aí. Ou seja, quem ainda estava na dúvida de vir aqui presencialmente em fevereiro, mas é gasto. Passagem aérea gasta uns 2 conto, hotel e não sei o quê, gasta mais uns 1.000 conto, mais ele vai alugar um carro para vir de Porto Alegre até aqui, faz parte. Faz parte. Vocês vão gastar 3, 4 mil, 5 mil, sei lá. É investimento, pessoal. Eu não tenho dúvida que um insight, uma ideia, uma boa conexão que possa gerar negócio para vocês depois, ou até o conhecimento técnico que vocês vão absorver, isso aí se paga e se multiplica. Vocês vão conhecer Não, pessoalmente Jonathan, aqui, todo mundo ó, da equipe. só um exemplo muito prático aqui, por exemplo, conheci a Simone lá, que é da Unicentific, cara, e ela deu um desconto lá pra gente que o que eu faço de medição daqui para frente, no final do ano já pagou todo o congresso, né? Então, Pois assim, é. Então, uma e coisinha até eu já só vou, já. já vou antecipar para vocês, então, já que tu falou agora de Simone, desconto, quem vier presencialmente no encontro da Unity não vai ter desconto nenhum. Já estou antecipando. Mas olha que privilégio, vocês vão conhecer pessoalmente o médico de trabalho de vocês, ó, o Carlos Henrique Papen. Beleza? Tô com dúvida dos exames, quando o médico assistente, o médico, não é assistente, como é que chama o que faz o examinador. O médico Examinador. examinador, quando tem um exame alterado, vocês vão poder trocar ideia, nós vamos estar ali juntos, vamos sair para jantar junto, é outra parada. Então, né, valorizem esse tipo de situação, tá? E partindo já para a parte que nos interessa, que é vendas, nós temos que entender uma coisa, pessoal. Se vocês não desenvolver a habilidade de comunicação, vocês estão lascados. Não adianta ter conhecimento técnico, não adianta ler bons livros, não adianta ter network, inclusive, quer dizer, vocês nem vão ter até dificuldade de fazer network, né? Se vocês não souberem se comunicar bem, tá? 7% da comunicação são as palavras, no sentido literal, tá? Se eu disser assim, ó, ah, que sede eu estou agora? O sentido literal é que vocês vão entender, o Jonathan está com sede, ele precisa beber água. Agora, se nós estiver sentado na calçada, passar um caminhão da Brahma, eu olhar para o caminhão, assim, fazer uma pose, com os braços abertos, que, tipo assim, eu estou receptivo para o negócio. Olhar para o caminhão e dar um sorriso e dizer assim, ó, que sede me deu agora. Vocês vão entender o quê? O sentido literal das palavras? O que vocês entenderiam nesse contexto? Hã? Um de cada vez, tá? Vontade E de tomar uma você, cerveja. exatamente. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? Então, assim, ó, tenham isso em mente. 7% da comunicação são as palavras, literalmente, tá? 38% é a voz, tá? Entonação, volume, ritmo, o tom de voz. Se eu falo assim, ó, ô Maria, vou mandar um áudio para Maria. Oi Maria, bom dia, tudo bem? Quando tu puder me dar uma ligadinha aí que eu preciso trocar uma ideia contigo, preciso falar um assunto contigo. A Maria vai se preocupar com esse áudio? Não. De boa, tom de voz amigável, parará, parará. Agora, se eu falar assim, ó, Maria, assim que tu puder, tu me dá uma ligadinha aí que eu preciso falar um assunto contigo, tá? Mudou a percepção? Estou entendendo? A palavra literal foi praticamente a mesma. 38% é tom de voz, pessoal, tá? E 55% não é voz, não é a palavra, é linguagem não verbal. E quem está dizendo isso não sou eu,
É o Albert Me não sei o quê. Esse nome que eu botei para vocês, tá? Esse cara fez um estudo com evidência científica e ele comprovou isso, tá? E aí eu queria falar dos canais de venda. Por que que eu fiz essa introdução sobre comunicação? Porque eu sei que muitos erram, achando que estão vendendo e, na verdade, estão só ocupando tempo para fazer de conta que estão ocupados, que estão trabalhando, mas não querem sair da zona de conforto, tá? Por quê? Do pior para o melhor. E-mail. Quantos de vocês leem todos os e-mails que recebem todos os dias? Um que outro, talvez ainda, tá? Eu já não consigo nem olhar e-mail mais. Eu olho uma vez por dia e olhe lá. Eu peço para a Jéssica, que hoje eu tenho o luxo, eu tenho o privilégio de ter uma assistente, porque eu já não dou conta de tudo que eu preciso fazer. Não é nem por luxo, é por necessidade, né? Mas é um conforto que eu tenho aqui para conseguir estar aqui com vocês agora, por exemplo, que ela olha o meu e-mail uma vez por dia ou duas. Se tem alguma coisa que ela entende que é relevante, ela me avisa para me dar uma olhadinha. Ou seja, e no e-mail, o que que eu recebo? Palavras. Eu só vou entender no sentido literal. Dependendo do meu estado de espírito, eu vou entender de um jeito ou de outro. Quando vem a pessoa escreveu sorrindo e eu vou achar que ela está me xingando. Entendeu? Então, o e-mail é o pior. É o pior dos canais de venda. Não é que não deva ser usado, mas é o pior. Agora, quantos aí? Quem é honesto o suficiente para dizer, eu já fiz isso, Jonathan? Eu vou dizer, porque eu já fiz, tá? Já fiz muito. Quem aí, eu vou fazer vendas hoje. E abre o site de um monte de empresa e vai lá no contato. E aí copia o e-mail. Copia o e-mail que está lá no contato da empresa. E aí faz um textão bonito, oferecendo serviços, e manda um e-mail oferecendo seus serviços. E aí manda isso para 50 empresas. Aí chegou no final da tarde, nossa, fiz 50 contatos hoje. Quem já fez isso? Eu já fiz. Eu já fiz. Qual é a taxa de conversão disso aí? Praticamente zero. Vocês fizeram de conta que trabalharam no comercial, né, que estavam muito ocupados, mas na verdade é porque é mais confortável. Eu não preciso ligar, eu não preciso ouvir não. E aí ouvir não deixa a pessoa frustrada. E isso é autossabotagem da própria cabeça de vocês, tá? Então, e-mail, esquece. Ninguém lê e-mail mais, tá? WhatsApp de texto aumenta um pouquinho a probabilidade. Por quê? Porque o WhatsApp é uma coisa mais pessoal, mas ainda assim fica no 7% do texto. WhatsApp de áudio. Tu trocar áudio para a pessoa, opa, já aumentou para 38% a minha potência na comunicação. Beleza? Vídeo chamada. Vídeo chamada, a pessoa está te vendo, está te ouvindo e tá recebendo as palavras literalmente, tá? Então já aumenta mais ainda. Para prospecção ainda, ligação, pessoal. Mas eu tinha uma vendedora, tá? Que não deu certo, inclusive. Eu tinha uma vendedora que eu dizia, liga para as empresas para tentar marcar, porque a pessoa tá te dando atenção total naquele momento. Ela vai ter que ouvir o que tu está falando para raciocinar e te responder. Aumenta o nível de atenção. O que que ela fazia? Ela procurava no site a empresa que tem o WhatsApp, hoje em dia muitas têm o botãozinho de WhatsApp, e ela falava de texto com as pessoas para tentar agendar. Quando tu manda o texto ou até tu manda áudio para a pessoa, tu dá tempo da pessoa receber a mensagem, bloquear com todas as objeções que ela não precisa do teu serviço, tu não consegue daqui a pouco perceber no tom de voz da pessoa o porquê que ela não está querendo te ouvir, dar um argumento a mais para tentar convencer dela te dar um tempinho da agenda dela, dá tempo da pessoa pensar numa resposta plausível para, na verdade, só sair na tangente e te negar a visita. Só que é muito mais confortável eu escrever um textinho no WhatsApp do que eu pegar o telefone e ligar. É ou não é? E por último, pessoal, e a que mais funciona de todas, reunião presencial. Por isso que eu sempre digo para vocês, quem já me procurou para contratar a Unity, falou, vocês ajudam na venda, não sei o quê, eu digo, ajudamos, mas eu já te antecipo, não tem fórmula mágica, não tem passo a passo, a gente não tem que reinventar a roda. Quantos de vocês ouviram isso de mim? Provavelmente vários, tá? A gente não inventa a roda. Na reunião presencial, os livros que falam sobre comunicação,
sobre relações interpessoais, sobre vendas, todos eles falam a mesma coisa, tá? Aquela conversa fora, aqueles 5 minutinhos ali que tu fala qualquer bobagem, isso equaliza o nível de comunicação. Tu tá chegando na empresa, tu já tá observando o movimento, se a empresa tá a mil, se tem expedição bombando, empilhadeira para tudo que é lado, funcionário caminhando. Opa, essa empresa aqui tá saudável, tá funcionando bem. Ou se tem três, quatro num canto parado, se olhando, aquele silêncio. Opa, a empresa aqui tá precisando reduzir custo, pelo jeito o negócio tá apertado. Tu já tem mais argumentos, tu já sabe o teu semblante, tu chega mais animado, empolgado, ou se tu já chega mais sério, mostrando que tu quer ajudar a resolver um problema. Todo esse contexto, essa percepção, vocês só vão ter na reunião presencial. Ah, eu tô faz 15 dias, não fechei nenhum contrato em 15 dias. Você saiu de casa? Ah, mas eu já fiz contato com 200 empresas. De que forma? E-mail e WhatsApp. Quantas você ligou? Você ligou para 50 empresas por dia? Para 100? E eu não estou falando isso, nossa, 50 ligações, 100. Eu fazia isso, pessoal. E a Jéssica, tem duas Jéssica aqui, né? Uma outra Jéssica aqui que faz um trabalho de SDR para mim, que é essa primeira prospecção para tentar agendar. A meta dela é 50 ligações por dia. E ela tem várias outras atividades, no financeiro, nas cobranças aqui, e ela consegue. Ela pega 1 hora e meia, uma vez por semana, e ela faz as ligações. Aliás, 3 vezes por semana. Não tem mistério, pessoal, nos canais de venda, tá? Nós estamos em tempos de inteligência artificial, de automação de WhatsApp, etc, etc. É importante? É importante. Para a gente poder dar volume, para a gente poder agilizar o atendimento, para a gente poder já entender a necessidade de direcionar a pessoa, mas nada vai substituir a boa e velha conversa entre pessoas. O ser humano, ele quer tudo que é escasso. O que é escasso tem valor. O que, que vale mais? É um pedaço de um cascalho, uma pedra, ou uma pepita de ouro de 1 grama? É o ouro. Por quê? Porque ele é muito mais escasso. Antigamente, todo mundo achava o máximo a automação do WhatsApp, porque era escasso. Olha que legal essa empresa moderna. Eu falo aqui com o WhatsApp e tem uma máquina me responde. Olha que legal. Agora ninguém mais aguenta isso. Todo mundo quer falar com uma... Não, eu quero falar com uma pessoa para explicar meu problema, para me ajudar. Por quê? Porque está cada vez mais escasso falar com pessoas. Consegue entender essa lógica? Fica à vontade, Richard. Ô, Jonathan, eu só vou pegar o gancho que eu sei que no próximo slide você vai falar de SDR, mas a grande situação desse começo de ano, de dezembro para janeiro, e eu estou estudando bastante, é a questão do SDR e do BDR. Porque qual é a diferença, né? O SDR, ele qualifica, né? Mas antes, né? Um passo antes, tem o BDR. O que que é o BDR? É o cara que vai fazer o filtro. Ele não vai vender nada para ninguém. Ele vai qualificar esse lead para você, né? Quem não sabe é o lead, é o cliente, e passar por SDR, qualificar, ver se ele está no momento na jornada de compra dele ou não. E aí sim a gente partir uma abordagem mais comercial e agendar uma reunião. Show? É isso aí. E olha como é o mercado, tá? Tá, agora, enquanto o Richard explicava, eu estava ouvindo ele, mas eu espiei aqui o meu. Expli... Espiei meu WhatsApp. Olha o que a minha esposa mandou. KKKK. Tem uma empresa ligando para os clientes da EMED. Quando puder, me liga que eu te explico. Tem um concorrente ligando para os nossos clientes, oferecendo planos. Ó, eu perguntei, olha só, eu perguntei onde ele tem nosso contato. Temos uma base de cadastro de empresas de segurança do trabalho, estamos ligando para cada uma. Existe, pessoal, existe empresas que buscam base de dados e etc, etc, tá? E vocês vão ter que lidar com a concorrência. Se ficar apavorado com isso, com esse tipo de situação, não adianta. Vocês têm que bater no peito e dizer, liga para o meu cliente. Se o meu cliente não tiver satisfeito e achar que o teu serviço é melhor, a culpa foi minha, entendeu? Ah, minha mulher me deixou e foi ficar com outro cara. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Se a tua mulher achou um cara muito melhor. Hã? Se tivesse satisfeita, não trocava, né? O assédio, a pessoa sempre vai existir. O assédio de concorrência sempre vai existir. Tem sacanagem? Às vezes tem sacanagem, mas tem que aprender a lidar também, tá? Mas é isso. Sabendo, então, dos canais de venda, ah,
Vocês vão trabalhar com e-mail, com WhatsApp, ligação. Outro canal de prospecção é indicação. Um cliente satisfeito é a melhor venda que tem. Se ele indicou para um outro parceiro, ele, cara, contrata esse pessoal aqui que eles resolveram o meu problema, tá? É a melhor abertura de portas que tem para conseguir no final uma reunião presencial, tá? Nós temos indicação hoje de escritórios de contabilidade e recentemente eu tive indicação de duas grandes empresas porque a advogada de outro cliente que atuou com a gente em uma ação judicial, ela viu a qualidade dos nossos documentos e como a gente fez a assistência técnica, que deu muita robustez na defesa dela, e ela percebeu que outros clientes dela chegavam lá, ela tentava defender o cliente, mas a documentação de segurança era uma bosta, ela ficava de mãos amarradas. Como é que eu vou te ajudar a defender se tu não tem uma ficha de EPI, se tu não tem um PGE, se tu não tem um laudo bem avaliado, se tu não tem medições, se tu não tem inspeção de uso de EPI, se tu não tem nada? Como é que eu vou te defender na perícia? Eu não consigo fazer mágica. O advogado não faz mágica, ele precisa de ferramenta de trabalho. E como ela ficou impressionada com a qualidade do nosso serviço, ela não, elas, que foram mais de um profissional do direito aqui, começaram a nos indicar para outros clientes. E eu fechei um cliente de 1.000 funcionários e um de 200 funcionários por indicação. Tá bom ou tá ruim? E outra coisa, pessoas que trabalharam no RH de empresas que nós atendemos, saíram de uma oportunidade para trabalhar em outra empresa, chegaram nessa outra empresa, viram uma bagunça total e disseram, não, vocês precisam chamar a EMED para cá. Então, a profissional que já atuava com a gente, em contato com a gente em função de RH, foi para outra empresa e nos levou junto, nos indicou. Então, a indicação abre muitas portas. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza, né? Só cuidando do horário aqui, 10h15, já para nós não se atrasar, tá? Então, e o que eu quero dizer para vocês sobre os tipos de produto, tá? Vocês têm que ter um escopo, um portfólio, uma lista de serviços muito bem desenhada. Vocês não podem perder tempo. Tempo é uma coisa preciosa. Vocês têm que focar nesse bichinho aqui, ó, na vaca leiteira, onde vocês têm um baixo, aqui nem é baixo crescimento, tá? Pode ter alto crescimento também. Mas vocês já têm uma base de clientes, vocês vão ter uma prospecção, um crescimento talvez um pouco mais lento, porque não é um produto inovador, tá? Mas tem uma alta participação no negócio. Ah, mas a minha vaca leiteira ainda é filhotinha, ainda é um terneirinho, ou ainda está magrinha. Qual é o foco de vocês? Ah, eu vou começar a desenvolver produtos novos. Eu vou fazer mentoria para empresários. Eu vou fazer curso online de não sei o quê. Eu vou lançar uma ferramenta para ajudar a empresa. Beleza, pode ser uma boa ideia. Mas tu já tem uma base de faturamento que te dê segurança financeira para tu poder começar novos projetos? Ou tu só está querendo fazer uma coisa que te agrada mais e está deixando de lado o teu negócio? Entenderam o que eu quero dizer? Não se iludam, pessoal. Não se iludam demais um coachzinho de internet. E olha que eu falo para um cacete na internet, hein? Só que eu nunca me coloquei como coachzinho que ensina todo mundo. Eu falo o que eu faço, o que eu penso, e se vocês acharem que faz sentido, vocês absorvem. Beleza? Ah, que tem que ter diversificação, que tem que ter isso, Cara, não se comparem com o cara que já tem 10 empresas. Ele passou, às vezes, 20 anos focado 100% em um negócio só, que é o negócio principal dele. Aí agora ele começou a fazer outras paradas, investir em outras áreas e diz que vocês têm que diversificar produtos, que não sei o que. Claro, para ele é confortável falar isso. Se der tudo errado os projetos novos dele, ele tem o outro garantido. Entenderam o que eu quero dizer? Foquem na base de faturamento de vocês. Foquem no escopo de serviços principal. Foquem em fechar contrato de recorrência que vai dar segurança financeira para o negócio de vocês. Não fiquem viajando na maionese, querendo inventar a roda, novos negócios, e novos serviços, novos produtos. Vocês não vão ter clientela. Quer dizer, vocês podem até ter clientela, mas não de recorrência nem em volume que vá sustentar vocês todos os meses. E deem uma boa olhada no que vocês fazem no dia a dia e descartem
o produto abacaxi. O que é o produto abacaxi? É um negócio que eu fico insistindo para vender, mas é difícil de vender e quando vende me dá pouco lucro. Talvez é o que vocês até gostem de fazer. Tem parceiros aí que eu já conversei que o cara adora ir para campo com um monte de aparelho e fazer medição. E bomba, e não sei o quê, e dosímetro, e BUTG. O cara gosta daquilo. Ele gosta. Só que quando a gente foi analisar, a participação era minúscula, era insignificante. Aquilo tomava 50, 60% do tempo dele, ele gostava de fazer aquilo. E aquilo não representava nem 10% do faturamento da empresa dele. E aí eu pergunto para vocês, faz sentido o dono do negócio, que é o estrategista, que está na frente, que deveria estar focando em venda, em crescimento, ele gastar 60% do tempo dele com uma parada que dá 10% do faturamento? É isso. Vocês têm que enxergar o que é o produto abacaxi de vocês, tá? Beleza? Beleza. Como é que eu fecho aqui? Ó, e partindo então para o nosso pacote de serviços, tá, pessoal? Apresentando para vocês aqui como que nós estruturamos o nosso pacote de serviços, que é o que interessa no fim das contas, que eu estou enrolando demais já aqui. Onde é que está agora? Ixi, e agora? Aqui, aqui, aqui. Ó. Pronto. Como é que nós estruturamos o nosso pacote de serviços para vocês pegarem como referência, tá? Então, primeiro ponto, vocês têm que se posicionar da maneira correta. Ah, eu vou preservar a vida do pai de família, não sei o quê. Isso é bonito. Isso é bonito. Mas vocês estão vendendo a ideia para quem? Será que vocês vão cruzar com a maioria dos empresários? Eles vão estar prioritariamente buscando alguém que preserve a vida e veja que a vida é maior valor. Ou ele vai estar focado no negócio dele? Eu não estou dizendo que os caras são malvadão, não. Não estou dizendo que os caras não pensam no bem-estar das pessoas, eles até pensam. Mas enquanto na função de empresário, ele tem que olhar para o negócio. Então, olha qual é o nosso posicionamento. Somos especialistas em redução de custos e segurança jurídica. Opa! Qual é o empresário que não tem interesse em segurança jurídica e redução de custos? Eu falei exatamente essa frase. Eu não falei somos especialistas, mas eu falei o nosso foco é reduzir custo e trazer segurança jurídica para o negócio. Nessa reunião desse cliente de 200 empregados que eu fechei recentemente. E o dono, o diretor da empresa, olhou assim, ó, e é justamente isso que a gente está buscando. Essas duas frases, pessoal. Juro por Deus. Quero cair morto aqui se isso não aconteceu. Nós buscamos segurança jurídica e redução de custo para o negócio de vocês. Essa é a nossa função. Eu falei mais ou menos essas palavras. E o dono do negócio disse: e é justamente isso que nós estamos buscando. Acabou. É isso, tá? Falo dos objetivos, e aí, para sustentar essa afirmação, não adianta eu afirmar sem eu conseguir sustentar. E aí eu dou exemplos. Eu dou exemplos de como o nosso trabalho vai reduzir ação judicial trabalhista, absenteísmo, redução dos adicionais, despesas médicas. Como é que eu vou reduzir exames complementares, por exemplo? Nós seguimos as normativas da ANANT, somos coerentes com a legislação e com as normativas dos conselhos, e nós não pedimos exames que nem são recomendados, tecnicamente. Pronto. Só que você chega numa construtora, numa manutenção industrial, numa empresa aí de instalação de vidro em prédio, pessoal que tem muito trabalho em altura, esse é o argumento de ouro para vocês usar. Vocês reduzem o custo das admissões, demissões e periódicos. Só a redução de carga de exames, às vezes, já paga o nosso trabalho e sobra para a empresa. Eles nos contratam na hora, tá? Redução de tributação, consumo de EPIs, ação judicial, embargo, interdição e por aí vai, tá? Claro que aqui a gente não vai trabalhar, isso não é o objetivo hoje, mas daria um encontro só para falar sobre todas essas reduções de custo aqui e como o nosso trabalho pode fazer isso, tá? E vamos lá para o nosso pacote. O que que nós entregamos no nosso pacote básico, tá? Alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, às vezes a gente põe e tira. Quando a empresa é maior, por exemplo, eu coloco aqui nesse pacote assistência técnica em perícias. Eu já coloco embutido no valor mensal. Quando é uma empresa grande, 100, 200 funcionários. Que aí eu sei que aquilo ali é praticamente eu confirmar que o meu trabalho foi bem feito.
Quando é uma empresa pequena, 10, 20, 30 funcionários, eu não coloco assistência técnica no pacote e eu cobro a parte R$ 900. Por quê? Imagina uma empresa de 10 funcionários que vai me pagar ali 300, R$ 350 por mês, se ela tiver 3 perícias no ano. Daria mais lucro eu só fazer as perícias do que atender o ano inteiro com médico, com técnico, com documentação. Percebe? Então é questão de custo, de oportunidade de uma assistência técnica e quanto que aquele cliente me rende. Se o cliente é estratégico, é relevante, eu coloco assistência técnica para ter mais um argumento de venda. E vale a pena eu fazer algumas assistências no ano, porque ele está me pagando bem para isso. Agora, quando o cliente é pequenininho, e se ele tiver 5 perícias no ano? Eu estou lascado, eu vou trabalhar de graça, tá? Mas é basicamente isso aqui, ó. PGR, LTCAT, os PPPs até 31 de 12 de 2022, que o nosso sistema ele gera automático, a gente não tem trabalho com isso. Se a pessoa já está cadastrada, tem a função dele lá, ele gera automático. Como gera, Jonathan? Pergunta para a Maria e para a Vanessa depois. Ordem de serviço para atender NR1, já sai do sistema. Tudo que eu estou falando que está no pacote aqui, pessoal, o sistema faz para nós. Se eu fiz o PGR bem feito, o LTCAT, o PPP, a ordem de serviço, a ficha de EPI, o relatório de inspeção de campo, o PCMSO, sai tudo automático. Está tudo bem lançado, tá? Treinamento de uso de EPIs, isso a gente dá também. A gente vai com o técnico lá no cliente, todas as admissões no período, desde a última visita, a gente chama a pessoa e passa o treinamento de EPIs e registra, pega a assinatura. A ordem de serviço, a mesma coisa. Visita técnica para auditoria de EPIs e demais condutas. Então, a gente faz uma auditoria, uma inspeção. Audita a ficha de EPIs, está bem preenchida. Passa um por um os trabalhadores auditando o uso de EPIs, pegando a assinatura. Outras condutas de segurança ou condições inseguras. A gente faz um relatório com um sisteminha chamado alvo. Enquanto o Celso está aí? Enquanto o Celso não desenvolver isso internamente aqui no sistema para nós, né, Celso? A gente vai usando um sistema de terceiro. Mas dá para a gente modelar para fazer aqui dentro também. Tá no nosso radar, tá? Mas no final da inspeção já sai o relatório em PDF, ele pega a assinatura na tela do celular da pessoa que acompanhou. É isso aí. Todos os envios do E-Social, a definição de insalubridade e periculosidade. Por que definição e não laudo, John? Aí teve um encontro que eu falei só sobre isso, né? Aí eu peço que quem tiver curiosidade, peça o link lá para Maria depois, que ela manda o link do encontro, ou busque ali na Hotmart, que vocês têm acesso, o encontro que a gente tratou só sobre essa definição, tá? Por mais que tem umas novidades aí que parece que agora a empresa vai ter que, até uma oportunidade para nós, tá? Que a empresa vai ter que disponibilizar o laudo de insalubridade e periculosidade para o sindicato, alguma coisa assim, tá? Eu ainda não estudei o tema, mas vamos pegar um problema e transformar em oportunidade, né? Consultoria quanto aos tributos do FAP e da aposentadoria especial, quando a empresa é maior do lucro real presumido, tá? Isso é o nosso pacote. Olha quantas necessidades a gente atende. E coisas que não estão no pacote, que eu falo para o cliente. Olha, se tu tiver uma auditoria fiscal do trabalho, nós vamos te dar todo o suporte. Se o sindicato ou CREA vir aqui te exigir documentações para auditoria, vou te dar todo o suporte. Se advogado de ex-funcionário ligar exigindo retificação de PPP, passa para mim que eu resolvo para ti. E assim por diante, tá? O PCMSO, obviamente, já está no pacote. O controle dos vencimentos dos exames já está no pacote também. E aqui nós, na EMED, dentro da EMED, nós não cobramos o exame clínico. E aqui fica o alerta, para quem não tem clínica própria, obviamente vocês vão tirar esse item. E o cliente de vocês vai pagar o exame clínico lá na clínica que vocês fizeram o credenciamento. Por que que nós damos o exame clínico aqui, tá? Porque nós temos o custo não por exame, nós temos o custo por hora de médico. Então, para mim, se vem 20 ou se vem 40 atendimentos numa manhã, o meu custo é igual. Então, eu consigo dar isso para o meu cliente como um diferencial. Eu tenho concorrentes que cobram o exame clínico. Então, eu digo, eu não te cobro. Pode admissões, demissões, periódicos, retorno ao trabalho. Quantos precisar, tu nunca vai pagar exame clínico lá na EMED. Então, é mais um diferencial, beleza? E quais são os extras, pessoal? Todos os cursos. Então, os cursos, exceto lá em R6, treinamento de EPIs, eu vendo à parte, né? E outros serviços, tá? Laudos específicos. Jonathan, tu tem laudo de proteção coletiva ou de instalação elétrica provisória para NR18? Tenho.
e aí eu vendo a parte. Eu não faço, mas eu terceirizo com parceiro e eu coloco a minha margem. Ah, quanto é que tu cobra? Não, me manda a planta do prédio, eu te cobro 2.000 para fazer o projeto. Eu cobro 3.500 do meu cliente. Tiro o imposto, tiro os 2.000 do engenheiro e fico com a margem pela venda. Sobra uns 30% de margem. É assim que funciona, pessoal. Avaliações ambientais, PPR, análise ergonômica e assim por diante, tá? Então, esse é o nosso pacote padrão, esse é o nosso modelo de serviços, de escopo, de portfólio que nós oferecemos. Esse aqui é a estrutura base do nosso modelo de negócio. Beleza, pessoal? Como é que nós estamos de tempo aí? Teoricamente, mais 4 minutos, mas nós vamos passar um pouquinho, tá? Serviços de recorrência e os faturamentos extras que nós temos no cliente, precificação, tá? Aqui é um exemplo, até a tabela do ano passado, tá? Só um exemplo para vocês. Quanto tu cobra por isso, Jonathan? Olha, um funcionário ou 2 funcionários, que vai dar matematicamente a mesma coisa, R$ 92. Eu acho que a gente subiu para 98 agora, 2026, tá? De 2 a 5, média R$ 47 por pessoa. Isso aqui é fixo e negociável? Claro que não, né, pessoal? Já teve cliente que chegou assim, Jonathan, eu tenho 3 funcionários, eu pago 120 por funcionário hoje para a empresa aqui. Quanto tu consegue me fazer? Eu, porra, cara, se tu paga 120, não, cara, eu te faço por R$ 90. Se ele não me fala isso, eu ia cobrar 47. Agora, ficou bom para ele, eu reduzi 1/3 o custo dele, ficou melhor ainda para mim. Sabe qual é o preço justo, pessoal? É o que a pessoa topa pagar e o que o outro topa receber. Esse é o preço justo. Tá? Tem uma cena de um filme, que eu não vou lembrar o filme agora. Os caras estão negociando alguma coisa lá. Aí um diz assim, fecharam por, sei lá, 120 mil, por exemplo. Aí depois que eles fecharam, apertaram a mão, se fechar negócio, aí um perguntou pro outro, ah, por quanto tu venderia? Aí ele, eu venderia por 100. E quanto tu pagaria? Ele, eu pagaria 150. Aí os dois assim riram. É, então foi um bom negócio para nós dois. Vocês entenderam? O cara que vendia estava disposto a baixar até 100. E o cara que queria comprar estava disposto a pagar até 150. Eles fecharam por 120. Ficou bom para um, ficou bom para o outro. Paguei menos do que eu estava disposto e vendia mais do que eu estava disposto a dar desconto. Esse é o preço justo. Beleza? E assim por diante, tá? Não vou perder tempo aqui na tabela. Da mesma forma, eu tenho uma tabela para serviços pontuais e uma tabela para treinamentos. Essas tabelas todas vocês têm acesso lá no grupo, eu já mandei esses dias, tá? Se não tiverem, eu envio de novo, vocês me pedem lá. Certo? Fechei o cliente, fiz a prospecção, trabalhei a comunicação, usei os melhores canais de venda, apresentei a proposta com escopo robusto. Aí nós temos o cadastro inicial. Esse cadastro inicial, vocês têm acesso também, que ele está agora, eu não sei onde é que ele está, mas eu já achei onde é que ele está. É esse cadastro inicial aqui, ó. Vocês têm lá na pastinha, no Drive, lá que vocês têm acesso na descrição do grupo, que são os dados do cliente, o CPF de quem assina pela empresa. Por que que essas informações são importantes, pessoal? Se vocês não tiverem alguma dessas informações, vai fazer falta. Por que que eu preciso do CPF do representante legal da empresa? Porque vai precisar lá no 2240 para o PPP eletrônico. Entenderam? Ó, nome da pessoa que nos atenderá na empresa. Uma coisa é o dono que eu negociei, ou o comprador, ou o engenheiro de segurança, ou a gerente de RH, não sei. Outra pessoa, às vezes, é quem vai nos dar suporte. Olha, mas o teu ponto focal, o teu ponto de contato aqui na empresa vai ser a fulana, que é a responsável da segurança. Então, já peçam essas informações. Regime tributário, por quê? Para saber se eu vou ter que ter um cuidado a mais com afastamento, com benefícios, quando tiver a divulgação do FAP, para dar um approach mais para a empresa. Já tem cadastro inicial no 2240? Sim ou não? Por quê? Para saber se a empresa já tem PPP eletrônico ou não. Se a empresa disser não, nunca fizemos os envios. O que instantaneamente vem de oportunidade na cabeça? Olha, daqui para frente eu vou fazer os envios, tu vai ter PPP eletrônico. Mas de 2023 até agora, tu não tem. E a multa é de R$ 3.368 por funcionário. E a Receita Federal vai cruzar os dados logo, logo, ou o trabalhador vai ver que não tem o PPP e vai vir cobrar.
podendo fazer denúncia, inclusive. Eu posso resolver isso para ti. Eu assumo essa responsabilidade, só que eu tenho que fazer um laudo extemporâneo, cobrindo todo esse período, e aí eu faço o envio retroativo para ti no E-Social. Atrasado, mas eu faço. E aí eu vou te cobrar R$ 7.000 para fazer. Por que que tem essa pergunta aqui? Por isso, tá? E blá, 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 procuração eletrônica lá no ECAC, etc e tal, tá? Então, esse é o cadastro inicial. Após o cadastro inicial, nós temos o atendimento inicial e a manutenção contínua, que aí é o setor técnico básico. Claro, tem a clínica também que vai atender, vai ter o pessoal financeiro que vai atender, mas falando da parte técnica, mais especificamente, nós temos esse fluxograma, pessoal. É tudo mapeado. Desde que a gente recebe o e-mail de cliente novo, que aí tem um e-mail com as informações do cliente novo e com aquele cadastro inicial. Aí eu recebo aquele cadastro inicial, recebo a confirmação que a procuração no ECAC já está feita e recebo todas as fichas registro dos funcionários. Isso vem no e-mail de cliente novo e aí começa todo o nosso processo, tá? Que aí vocês têm acesso aqui também, vocês podem fazer o acompanhamento depois do fluxograma. E depois que o cliente já está sendo atendido dentro desse processo, já fiz a entrega técnica, ó. O que que é minha entrega técnica? Ah, ó, PGR, PCMSO, LTCAT, relatório de insalubridade, fichas de EPIs, orientações. Eu tenho um arquivo lá só com orientação de como preencher certo a ficha de EPI. Tudo isso a gente entrega para o cliente, tá? Relação de EPIs e periodicidade de troca. A gente orienta daí a pessoa que faz a entrega qual é a periodicidade de troca. Olha, protetor auditivo, no máximo aqui 30 dias. Ah, mas o fabricante fala 90. O fabricante fala que o polímero do protetor auditivo, ele dura 90 dias após início de uso. Mas as normas me dizem, a IN 128 e a NR6 me dizem que tem que ser adaptado às condições de campo. Percebem? Então a gente peca um pouquinho por excesso aqui. Relatório de recomendações e blá blá blá. Aí agenda a visita técnica, a entrega técnica para fazer a coleta das assinaturas dos termos mais importantes para ficar registrado que a gente fez toda essa entrega formalmente para o cliente. Beleza? E depois que já fez a entrega técnica, acabou? Não, agora que começa a recorrência. Então, ó, programar a visita periódica no cliente. Anotar no quadro, aqui é uma coisa interna nossa, tá? O setor técnico, eles têm um quadro gigante de vidro ali, que elas vão anotando segunda, terça, quarta, quinta, cada técnico, qual é o cliente. Uma organização que elas criaram, tá? Verificar disponibilidade. Olha só, a gente coloca detalhes para não ter bagunça. Verificar disponibilidade do carro, se o carro está abastecido. Verificar se tem necessidade de cartão de crédito para almoço, se vai sair, vai voltar ou se vai ficar fora, vai ter que almoçar. Verificar bateria no celular. Tudo isso a gente pensa antes e está no checklist, entendeu? Imprimir os documentos necessários, ordem de serviço, fiscalização, treinamento NR6, auditoria, lançar na agenda a próxima visita. Como é que eu vou saber qual é o meu prazo para a próxima visita? Como é que eu vou fazer o meu cronograma do mês? Eu já tenho que ter uma agenda, tá? Ah, eu não sei usar essa agenda aí do sistema, Jonathan. Chame a Maria ali que ela mostra. Ou deve ter um vídeo, né, Maria? Deve ter um vídeo já mostrando lá como é que usa a agenda. Arquiva os documentos, envia o relatório para a empresa e acabou. E aí vai estar na agenda a próxima visita. Percebem? Então, assim que a gente faz a manutenção desse contrato. E, claro, isso é o que nós fazemos espontaneamente para o cliente. Espontaneamente. Nós fazemos, o cliente não precisa perguntar nada. E tem as demandas que vêm do cliente. Quando eles têm dúvidas, quando eles têm algum funcionário que está questionando alguma coisa, quando eles são fiscalizados, quando eles têm um acidente e nos chamam para fazer CAT, investigação, quando eles têm um advogado lá enchendo o saco de PPP, quando eles têm a ação judicial trabalhista, ficam apavorados quando recebe lá a intimação e nos procuram. Tem todas as demandas que chegam do cliente. Tem mais isso também, tá? Basicamente é assim que a gente faz essa manutenção, tá? O contrato de recorrência, tá? Então, o modelo do contrato vocês têm acesso lá no nosso Drive também. Vocês têm acesso lá, é só procurar que está lá o contrato que nós usamos. Claro que a gente já deve ter ajustado uma coisa ou outra, mas é só um exemplo, né, pessoal? Vocês vão ler ele, obviamente, e vão estruturar para o escopo de serviço de vocês, tá? E o contrato, nós aqui colocamos de mínimo de 1 ano e com renovação automática. Passou 1 ano, vale eternamente.
Ah, o cliente quer sair, quer rescindir. 30 dias de aviso prévio. Não tem essa de 6 meses, isso aí é furado, tá? O que fideliza o cliente não é o contrato, não é cláusula de rescisão de contrato. O que fideliza o cliente é a qualidade no que vocês entregam. Tenham isso em mente. Se vocês forem muito ruim de serviço, o cliente vai pagar multa, ele vai rescindir de qualquer maneira e ainda vai falar mal de vocês. Vai estragar a reputação de vocês, tá? Outra coisa, financeiro. Todo mês vai o boleto. Nós aqui temos a logística de faturar, de emitir as notas fiscais e boletos até o dia 10. Dia 7, 8, normalmente a gente emite tudo, com vencimento para dia 20, cobrando o mês anterior. A gente sempre faz dessa forma, tá? Então é boleto mensal. E o reajuste, pessoal, isso aqui é importante, tá? Não esqueçam de prever no contrato o reajuste anual. Ah, é 10%? É 12%? É 5%? É algum indexador? Não sei. Você tem que prever reajuste, porque vai ter inflação, vai aumentar os custos de vocês. Vocês têm que ter um aumento de faturamento com os reajustes anuais, tá? Tenha um bom contador. Essa é outra dica de ouro, tá? Se você tiver o contador que só recebe as notas fiscais, faz a folha de pagamento das pessoas e manda as guias para vocês pagar, é a mesma coisa que o cara que aparece uma vez por ano só para renovar o PGR e o PCMSO. Adianta de quê? Pouca coisa, só faz o básico. Então, tenha um contador que seja consultivo, que analise o caso de vocês, que dê as melhores orientações. Ah, eu não tenho contador aqui na minha região, não tem, Jonathan. Pode me chamar no privado aí que eu indico o meu contador para vocês, que eu confio, que faz toda a estratégia das nossas empresas aqui, sem problema nenhum, tá? O fluxograma do atendimento eu já mostrei para vocês. E para encerrar, pessoal, as nossas regras de ouro do nosso modelo de negócio aqui, tá? Para o cliente, atendimento. Atendimento é regra de ouro. Ah, mas a regra de ouro não é conhecimento técnico, Jonathan? Conhecimento técnico a gente consegue desenvolver num segundo momento. Se teve alguma falha, a gente corrige. Se a pessoa não está madura, a gente coloca do lado de alguém mais experiente, a gente treina. Se a pessoa é muito ruim, a gente tira da equipe e contrata outra. Faz parte, pessoal. Negócio faz parte. É assim que funciona, tá? Infelizmente, empresa não é ONG. Empresa não é ONG. É assim que funciona. Agora, o que o cliente percebe no primeiro momento é o atendimento. É o atendimento. Eu sempre dou exemplo de médico, tá? Tu vai no médico, vou dar um exemplo meu, vou dar um exemplo particular meu, da minha filha, que até os 8 meses ela não teve nada, graças a Deus aí, 100% saudável. Esses dias estava com uma tossezinha, estava com uma gripezinha, teve que entrar para o antibiótico, não teve jeito. Nós levamos num pronto atendimento, tinha um médico lá de plantão, disse que não era nada, disse que estava certinho, que estava tudo bem, que era só dar um xaropinho lá e beleza. E persistiu os sintomas. 10 dias depois, não está melhorando. Só que assim, detalhe, a doutorinha pegou ela, brincou com o bichinho, nos explicou tudo, e não sei o que, e ouviu o pulmãozinho, isso, aquilo. Levou uma meia hora atendimento. Show de bola. O atendimento da médica, o atendimento da médica, nota 10. Nota 10. Só que ela não resolveu o problema. Só que ela não resolveu o problema. 10 dias depois, a gente marcou com um outro médico aqui. O atendimento sem exagero, tá? Foi 5 minutos. Ele chegou, desde quando? Qual é o sintoma? Não sei o quê, teve febre? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Seco, assim, ó. Nem olhava para nós, anotando já no papel. Tá, bota ela aqui na caminha. Botou na cama, ouviu. Ó, ela já tem um pouco de secreção no pulmão. Tem que cuidar isso aí para não evoluir. Precisamos entrar com antibiótico. Voltou, sentou na mesa, fez a receita e entregou. Eu tenho a percepção, porque eu já consigo entender. O cara está fazendo diagnóstico, ele não precisa saber muito rodeio, ele não precisa me agradar, ele precisa resolver o problema. Eu tenho essa noção, essa percepção. E o cara resolveu o problema. Deu antibiótico, 5 dias depois a criança estava 100%. Só que vocês acham que a maioria das pessoas que tem essa percepção de problema-solução e o foco no que interessa, sem todo o floreio? Ou vocês acham que a maioria ia gostar de qual médico? Da que ficou meia hora dando atenção, brincando, sorrindo, ou do cara que em 5 minutos nem olhou na nossa cara, mas resolveu o problema? A maioria das pessoas, elas querem ser agradadas. Quando eu te mostro que eu tô com um problema, tu tem que me agradar. É assim que funciona, pessoal. Ah, mas tá errado. O melhor médico foi o que resolveu. Eu sei.
Eu tenho essa percepção. Eu gostei do atendimento. Eu vi que ele é objetivo. Vai no que interessa, sem rodeio. Só que a maioria das pessoas não é assim. Às vezes o problema é pitiquitito, é pequenininho. A empresa chama apavorada porque recebeu uma notificação extrajudicial do advogado do ex-funcionário de 10 anos atrás, exigindo retificação do PPP. Isso é uma piada, né? Eu dou risada disso aí, óbvio. Só que para o cliente, na cabeça dele, aquilo ali é um problema monstruoso. Ele fica apavorado, um advogado, notificação extrajudicial. Primeira coisa que eu digo, calma, seu Richard. Quanto tempo faz que essa pessoa saiu aí da empresa? Ah, 7 anos atrás. E pronto. Então, qualquer cobrança judicial para o senhor já prescreveu. Pronto, já acalmei o seu Richard. Aí depois eu explico. Olha, e assim, assim, assim. Isso é normal, ele está tentando se aposentar, mas para poder ajudar, eu vou ter que analisar o que o senhor tinha de documentos ou não na época. Depende do caso, a gente consegue ajudar, inclusive, depende do caso, a gente tem que dizer que não para advogar. Só que eu não quero que o senhor se estresse com isso, seu Richard. Faz o seguinte, me encaminha esse e-mail aí, ou esse WhatsApp aí desse advogado, e pode deixar que eu vou falar direto com o advogado dele, e eu vou resolver da melhor forma, mas o senhor não precisa se preocupar. Esse problema já está resolvido. Foi um bom atendimento ou não foi? É assim, pessoal. Então, atendimento. E para ter um bom atendimento, obviamente, eu bato mais uma vez na tecla que a gente tem que ter uma boa comunicação. Não tem jeito. É uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Beleza, pessoal? Assim, claro que foi muito rápido, né? Mas eu fiz uma grande demonstração de como é a nossa estrutura de negócio, como a gente enxerga o negócio, o que que a gente oferece, quais são os nossos princípios, né? E como que a gente trabalha isso aqui, que a gente desenvolveu as nossas empresas. Hoje, somando aí EMED e GTEC, que são empresas co-irmãs de um grupo, a gente atende em torno de 2.000 contratos, tá? 2.000 empresas sendo atendidas todo mês, simultaneamente, pelas nossas equipes aqui. Vem dando certo nos últimos 20 anos, tá? Dúvidas? Temos 17 minutos disponíveis aí. Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Posso perguntar? Pode? Ô, Jonathan, eu vi que você colocou aqui. Você usa algum sistema para poder fazer visita na empresa? Igual eu vi lá naquele cronograma seu lá tem lá, acho que dois. Acho que é alvo, se não me lembro. E se vocês têm algum sistema aí que vocês usam para facilitar essa visita. Sim, nós usamos hoje, até porque que a gente contratou e a gente não focou e botou como prioridade desenvolver ainda, tá? Porque é muito barato, é 200 e poucos reais, eu acho. Então, nós temos um sistema chamado Alvo, AUVO, Alvo. Uhum. É um sisteminha bacana que tu instala tanto no computador, tu consegue acessar e editar ele depois, como offline, inclusive no celular, tá? E se tiver online, se tiver internet no celular, tu coloca assim, tu vai mandar o teu técnico em campo, tá? Tu coloca as tarefas, tipo, fazer a auditoria da ficha de EPIs, fazer um DDS sobre prevenção e acidente nas mãos, fazer a auditoria de uso de EPIs com o checklist do sistema e conversar com o RH da empresa sobre tal assunto. O técnico ele tem que dar um ok em todas as tarefas que tu determinou para aquela visita. Uhum. Ele tem que fazer o check-in e o check-out. E o check-in e check-out é com GPS. Sabe por que que eu sei que é GPS? Porque eu já vi no relatório assim, ó, check-in realizado às 8h15 no cliente, a 12 quilômetros. Opa! Me atrasei para sair, fiz o check-in antes de ir para o cliente, entendeu? Então, assim, ó, coisas que vão acontecendo, né? Faz parte, a gente trabalha com pessoas, tá, pessoal? Então, é bem legal. Tu pode ir tirando fotos com o celular e depois ele já sai estruturado no sistema, no relatório. Tu já tem coisas que tu pode deixar pré-cadastradas que tu vai selecionando que tu quer que saia no relatório, ou tu pode digitar na hora e criar novos. E no final, na tela, tu ainda pega uma assinatura com o dedo ali da pessoa que acompanhou. É bem legal, tá? Bacana. Depois puder disponibilizar para a gente aí o acesso, pra gente eu não tenho acesso, tá? Tem que entrar no site deles e aqui eu vou te mostrar. E aí tu clica ali no WhatsApp e chama alguém eu não tenho vínculo nenhum com eles, tá, pessoal? Sim, sim. Ó, é esse site aqui, ó, AUVO, alvo.com.
Simples assim. Aí tu clica aqui no WhatsApp, ó, ele vai te jogar pro WhatsApp e tu fala com alguém lá, Ah, não, show de bola. beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Ô, Jonathan, quando você falou ali que não cobra o exame clínico, os complementares está dentro do pacote ou está fora? Não, não, os complementares eu cobro a parte. Cobra a parte. Complementares é a parte, sim. Só inclui o clínico só. Eu incluo o clínico porque o meu custo já é embutido no meu custo fixo, entendeu? Aham. Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho médico todo dia, né? Agora tem atendimento aqui. Na sexta de manhã eu tenho das 8 ao meio-dia médico. Agora eu fechei um cliente de 1.000 funcionários, que vai começar agora no decorrer dos próximos meses, estão rescindindo o contrato lá e tal. Eu já sei que eu vou ter que abrir um turno sexta à tarde, porque eles têm muito motorista, uma transportadora, e e eu vou precisar da sexta à tarde até para atender a demanda, porque vai aumentar aqui, né? 1.000 pessoas, imagina. Cara, tem muitos que são em outras regiões que eu vou credenciar e atender em clínicas terceiras. Que pode ser nas clínicas de vocês, inclusive. Mas vai ter umas 400 pessoas que eu vou atender aqui nas nossas clínicas. Para atender essas 400 pessoas, mais a rotatividade, eu vou precisar de mais hora médica. Eu contrato o médico por um custo fixo de turno. Nós pagamos em torno aqui de R$ 400 um turno, tá? 100 a R$ 130 a hora médica, a gente consegue aqui na região. Algumas regiões é menos, algumas regiões é mais, vocês têm que ver. E aí eu vou abrir mais um turno. Ah, vai me custar aí 400, 4 semanas, 8, 448, 88, 16. Vai me custar R$ 1.600 por mês de custo fixo a mais esse turno da sexta-feira à tarde. Só que entrou demanda que vai me trazer faturamento que eu já tenho previsto esse custo, entendeu? Entendi. Mas os complementares a gente cobra a parte. Fala, Vitor. E aí, Jonathan, beleza? Bom dia, pessoal. Nesse ponto que você tocou sobre comunicação, né? Foi falado uma vez sobre a gente ter disponibilizado até um modelo também que poderia ser fornecido sobre manual do cliente, né? Eu passei agora por uma situação que um cliente teve um acidente de trabalho dia 15 de dezembro, ele só não foi me avisar agora, né? No cliente novo. Mas a gente fez reunião e parametrizou lá com o cliente, mas só foi informado agora, porque deixou na mão do contador, né? Então, se eles nos contratou para a gente fazer. Então, seria uma forma de registro, né? De deixar o manual, perguntas e respostas lá disponibilizado para o cliente, como deve proceder com a gente, né? Mas tu já tem isso, tá? Tá lá no modelo, tá lá no Drive também. Aqui, ó. Ah, pronto. Tá colocado lá já atualizado, né? Pronto. Inclusive, para tu já botar o logo da tua empresa aqui, ó, tudo indicado. Show. Ó, missão, visão, valores, aí tu vai botar o teu. Aqui nós temos o da EMED, obviamente, né? Ó, Certo. Show. profissão, medicina ocupacional. Como faço para agendar um exame? Quando não Isso. é necessário demissional? Quanto tempo, em média, espera? Ó, espera a média dos exames. Por quê? Porque a gente tem que explicar que o cara ele vem aqui. Ah, mas eu ia no outro lugar, lá em 5 minutos eu estava liberado. Claro, tu ia lá só fazer o exame clínico. Aí depois tu tinha que ir no laboratório, depois tu tinha que ir na fonoaudióloga, depois tu tinha que. Aqui não, aqui tu entra e faz todos os atendimentos. Então, já prevendo que alguns clientes têm vícios de outros fornecedores, já está tudo no manual. Acho que deve ter aqui sobre acidente. Como proceder em caso de novas, salubridade, perigosidade. Olha, se não tem, tu pode colocar, tá, Vitor? Mas eu até acho Show. que tem Beleza. Depois financeiro, eu vejo lá no Drive. ó, e aí tem todos os descritos. O cliente lê esse manual? Não. Provavelmente não, mas pelo menos está formalizado que tu entregou. E mesmo que ele não vá ler, e aí tem a questão do ser e do parecer, né? Então, mesmo que o cliente não vá ler, tu transmite uma mensagem que é uma empresa organizada. Pô, eu comecei a ser atendido por eles, eles têm um manual de como eu posso utilizar os serviços deles. Entendeu? Show. Mas está lá disponível também, tá? Se vocês não acharem, vocês me pedem. Beleza? Vamos lá. 10 minutos nós temos ainda, pessoal. Alguma outra pergunta? Ou, se não tem pergunta, eu já encerrei minha parte aqui. Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Jonathan? Tranquilo? Algum ponto aí, Maria? Celso tá aí? Não sei se Celso ainda tá aí. Não, acho que o Celso, Celso já saiu. já saiu. Algum ponto final aí, Maria? Alguma?
Não, consideração? só lembrar o pessoal de novo, quem ainda não confirmou e queira confirmar sobre o evento, porque às vezes o pessoal acha, não sabe ali que a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo ali de confirmados e uma lista de presença, então quem tiver interesse, quem for participar, pode nos chamar para a gente colocar na lista. Isso aí, pessoal, confirmem, tá? O ano passado estava muito longe, é só em fevereiro. Agora já é mês que vem. Agora já é mês que vem, tá? Falta aí uns 50 dias para o nosso encontro. Então se organizem, participem, venham, vale a pena, tá? Vai ser bacana. Enfim, tá? 27 e 28 vai ser uma sexta e um sábado. A ideia é a gente começar na sexta à tarde, oficialmente, para dar tempo de quem vier na sexta de manhã, dá tempo de chegar, pousar em Porto Alegre, pegar um carro, daqui a pouco que o grupo está pronto, uns 20 dias antes, 15 dias antes, a gente vai fazer um grupo aberto para os participantes do evento. Aí vocês podem trocar ideia, vamos alugar um carro, vamos rachar, não sei o quê. Beleza, tá? Que leva uma horinha, dá uma hora de deslocamento de Porto Alegre até aqui. A gente tem dois hotéis aí que são melhorzinhos aqui da cidade, não tem muita opção de hotel, mas que a gente está recomendando, o Tri Hotel e o Valer Parque Hotel, são dois hotéis melhores. Ah, Jonathan, não me importa, eu quero um hotel baratinho. Tem outros hotéis, tem o Mariane, tem o Zalon Hotel, a gente ajuda vocês, tá? Mas se organizem e venham, pessoal, vai ser bacana. Quem quiser vir um dia antes, não, eu quero ir um dia antes, quero ir dia 27 ao evento, eu quero então eu vou dia 26. Tá? Quem chegar por aqui já vai me avisando, com certeza vai ter uma meia dúzia aí que já vão estar por aqui. Se der tempo que a gente já vem conhecer a EMED na sexta de manhã, a gente já recebe vocês aqui para conhecer a nossa estrutura, entendeu? Quem ficar no domingo, daqui a pouco a gente combina de almoçar junto também, quem só for à tarde para pegar voo. Enfim, se organizem, pessoal, vai ser legal, tá? Beleza? Show. Queridos, muito obrigado aí pela participação em peso aí hoje, duas telas cheias aí de parceiros, tá? Espero ter trazido ideias, reflexões, vocês entendido como que a gente vende aqui, como que a gente entrega, como que a gente cobra, como que a gente faz o contrato e reforçando que é um modelo que não é que eu estou achando que é uma coisa que a gente está há quase 20 anos praticando. E eu garanto para vocês que é muito saudável financeiramente, é o que vai trazer liberdade de tempo para vocês. Pô, ontem eu precisei atender uma demanda da minha família aqui, eu fiquei pelo celular, obviamente, mas eu não precisei estar presencial atendendo demandas porque o negócio está rodando. Então, é saudável financeiramente, vai dar um pouquinho mais de liberdade de tempo para vocês também. Então, tentem, quem ainda não faz, né? Tentem canalizar um pouco de energia para vocês estruturar um negócio tendo referência a isso que a gente conversou hoje aqui, beleza? Um abraço, contem conosco, a gente segue aí atendendo as particularidades de vocês um a um e até o próximo encontro. Valeu!